Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você gostar deste vídeo, curta e se inscreva no canal para nos apoiar. O silêncio na sala de audiências da Corte de Justiça de Recife, Pernambuco, era um predador. Ele se instalava nos pulmões de cada um, pesando como uma âncora invisível. Dezenas de olhos curiosos, hostis ou simplesmente sedentos por um espetáculo estavam fixos em Jéssica Santana. Aos 17 anos, com suas algemas brilhando sob a luz impiedosa das luminárias de LED, ela estava no centro de um circo midiático que ameaçava esmagá-la antes mesmo que o show começasse. A ironia da situação não escapava a ela. Acusada de falsificar documentos de imigração para o exterior, ela, uma filha de imigrantes nordestinos que buscavam uma vida melhor no Sudeste, estava sendo julgada pelo mesmo sistema que seus pais tinham enfrentado. Então, mocinha, você realmente acha que vai nos enganar com essa história ridícula de falar 10 idiomas? A voz do juiz Antônio Medeiros ecoou, carregada de sarcasmo. Medeiros, um homem de cabelos grisalhos e rosto severo, se recostou em sua cadeira de couro com um sorriso cruel. Conhecido como Medeiros o Martelo, ele construíra sua reputação com sentenças rápidas e duras, especialmente contra jovens de comunidades menos favorecidas. Uma nordestina como você mal deve saber o português direito, ele concluiu, e as risadas maldosas dos presentes cortaram o ar como lâminas afiadas. Jéssica sentiu seu sangue ferver, mas um olhar de sua mãe, que segurava um terço com dedos trêmulos na primeira fileira, a lembrou de se manter firme. Sua mãe, Maria Santana, os olhos inchados de tanto chorar, era o retrato vivo da dignidade silenciosa. Ao lado dela, o pai, João Santana, um homem calado e forte, segurava a mão da esposa, a única coisa que podia fazer para lhe dar forças. Ele havia perdido um dia de trabalho na construção civil para estar ali, um sacrifício que a família mal podia se dar ao luxo. O promotor público, Carlos Oliveira, um homem corpulento com um terno impecável, se levantou teatralmente. Aos 45 anos, ele era a personificação da ambição política. Oliveira era famoso por sua crueldade com jovens de origem humilde. Ele havia construído sua carreira política alimentando o discurso do ódio contra migrantes e minorias. E o caso de Jéssica era a oportunidade perfeita para consolidar sua imagem. Vossa Excelência, por favor, nos divirta com seu teatrinho, ele zombou, com um sorriso malicioso. Ele não fazia ideia do tsunami que estava prestes a atingir aquela sala. A sala 3 da Corte de Justiça de Recife estava lotada, com repórteres e influenciadores digitais espremidos nas arquibancadas. O caso já havia viralizado no TikTok e em outras redes sociais. A defensora pública de Jéssica, a advogada Helena Costa, era a única pessoa na sala, além da família de Jéssica, que não via aquilo como um espetáculo. Era seu primeiro grande caso, e a inexperiência a tornava visivelmente nervosa. Ela folheava os papéis de sua pasta como se procurasse por uma fórmula mágica que a tirasse daquela situação. Enfrentar o temido promotor Carlos Oliveira, uma figura imponente e conhecida por sua habilidade de destruir vidas em busca de manchetes sensacionalistas, não seria fácil. A audiência começou com o juiz Medeiros batendo o martelo com força excessiva. Ordem na sala! Sua voz carregava uma frieza calculada. Hoje julgamos o caso do Estado de Pernambuco contra Jéssica Santana, acusada de falsificação de documentos, uso de identidade falsa e conspiração para fraude documental. Oliveira se levantou novamente, ajustando a gravata de seda, e seus olhos brilharam com malícia ao olhar para Jéssica. Vossa Excelência, hoje provaremos que esta jovem, aproveitando-se de sua suposta habilidade linguística, criou uma rede de falsificação de documentos que ameaça a segurança de nosso Estado e a integridade de nossas fronteiras.
Ele fez uma pausa dramática, sabendo que as câmeras estavam transmitindo ao vivo. Jéssica cerrou os punhos, sentindo a injustiça em cada palavra. Ela conhecia cada palavra daqueles documentos. Havia traduzido cada linha com cuidado e amor pelo conhecimento. Mas ali, naquele tribunal frio, sua paixão pelos idiomas estava sendo transformada em um crime. O palco estava montado para uma batalha épica entre a verdade e o preconceito. Oliveira caminhava pela sala como um predador cercando sua presa. Suas mãos gesticulavam dramaticamente enquanto os celulares escondidos gravavam cada movimento para as redes sociais. Senhores jurados, vejam bem esta jovem. Ele apontou para Jéssica com desdém. Ela alega falar 10 idiomas fluentemente. 10. Nem mesmo professores universitários com doutorado conseguem tal façanha. E querem que acreditemos que uma garota de 17 anos, filha de migrantes. Helena se levantou rapidamente, interrompendo o promotor. Objeção. Os pais da Ré têm documentação legal. Medeiros mal olhou para ela. Rejeitada. Continue, senhor Oliveira. O promotor sorriu maliciosamente. Como eu dizia, querem que acreditemos que essa criança domina idiomas que ela provavelmente nem consegue soletrar. É óbvio que usou tradutores online para criar documentos falsos e lucrar com o desespero de sua própria comunidade. Os murmúrios hostis cresceram na plateia. Jéssica sentia cada olhar como uma punhalada. Nas redes sociais, os comentários já explodiam. Mais uma golpista nordestina. Deportem a família toda. Prisão perpétua. O juiz Medeiros se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com crueldade. Senhorita Santana, levante-se. Jéssica se ergueu com dignidade. Apesar das algemas pesadas em seus pulsos, sua mãe soluçou baixinho na primeira fila. Então, você realmente acredita que pode enganar este tribunal com essas histórias fantasiosas? Medeiros riu alto, provocando risadas cúmplices na sala. Uma menina que cresceu comendo cuscuz e rapadura de repente vira poliglota. Que comédia! As risadas ecoaram como chicotadas. Jéssica sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo, lembrando-se das palavras de sua avó. Filha, a dignidade é a única coisa que ninguém pode roubar de você. Oliveira aproveitou o momento para tentar o golpe final. Vossa Excelência, esta farsa já durou tempo demais. A Ré claramente inventou essa história para ganhar simpatia e escapar da justiça. Solicito que a sentença seja dada agora. Chega! A voz de Jéssica cortou o ar como uma lâmina. O silêncio foi instantâneo. Todas as cabeças se viraram para ela. O juiz ficou vermelho de raiva. Como ousa me interromper, jovem? Guardas, coloquem uma mordaça nela. Se o senhor quer tanto provas de que estou mentindo... Jéssica falou com voz firme, seus olhos fixos no juiz. Então me deixe falar. Me dê 5 minutos para provar quem realmente está mentindo nesta sala. A tensão era palpável. Os celulares tremiam nas mãos dos espectadores. Oliveira riu nervosamente. Isso é ridículo. Não vamos transformar este tribunal em um circo para satisfazer os caprichos de uma criminosa. Mas Jéssica deu um passo à frente, as algemas tilintando. 5 minutos, Vossa Excelência. Se eu não conseguir provar minha inocência em 5 minutos falando esses idiomas, aceito qualquer sentença que o senhor der. O desafio estava lançado. O tribunal inteiro prendia a respiração. Medeiros hesitou. Suas décadas de experiência lhe diziam para recusar, mas a pressão das câmeras ao vivo e a curiosidade mórbida foram mais fortes. Ele bateu o martelo uma vez. 5 minutos. Nem um segundo a mais. Guardas, mantenham-na sob vigilância. Oliveira sussurrou algo ao seu assistente, claramente nervoso. Helena suspirou, boquiaberta. O que sua cliente estava fazendo?
Jéssica fechou os olhos por um momento, sentindo a energia de sua avó, que havia cruzado 3 fronteiras falando 6 idiomas para dar uma vida melhor à família. Quando os abriu, algo havia mudado. Sua postura era diferente, confiante, poderosa. My name is Jessica Santana. I speak 10 languages, because knowledge has no borders. Sua voz cortou o silêncio em um inglês perfeito, com um sotaque americano impecável. O primeiro murmúrio de surpresa rompeu pela sala, mas Jéssica mal havia começado. Vous m'accusez de fraude, mas la vraie fraude c'est votre ignorance et votre injustice. O francês fluiu como música, cada palavra pronunciada com perfeição parisiense. Oliveira piscou rapidamente. Alguns jurados se inclinaram para a frente. Sem parar, Jéssica continuou em espanhol com sotaque boliviano autêntico. La verdad no necesita traducciones, se siente en el corazón. As câmeras captavam cada expressão de choque na plateia. No chat ao vivo, os comentários mudaram drasticamente. Holy shit, ela realmente fala. Alerta viral. Em italiano perfeito, ela continuou. La giustizia non dovrebbe avere pregiudizi, ma transformar-se em legge. O juiz Medeiros estava pálido. Sua boca se abria e fechava como um peixe fora d'água. Jéssica não parou. Em alemão fluente, Die Wahrheit braucht keine Lügen umzubestehen. O promotor se levantou desesperado. Isso são frases decoradas. Qualquer um pode. Mas Jéssica o cortou em português, com sotaque de São Paulo. Senhor promotor, sua ignorância está aparecendo em todos os idiomas. A sala explodiu em risos e aplausos. Medeiros bateu o martelo furiosamente, mas ninguém prestava atenção. Em russo perfeito, ela continuou, enquanto a advogada Helena Costa estava boquiaberta. Nunca havia visto nada assim em sua carreira. Jéssica continuou em mandarim e então, para o golpe final, ela falou em árabe clássico, um idioma conhecido por sua complexidade. O silêncio que se seguiu era sepulcral. 10 idiomas. 10 idiomas perfeitos, fluentes, com sotaques autênticos e construções gramaticais complexas. Oliveira estava suando. Medeiros segurava o martelo como se fosse uma âncora em um naufrágio. Jéssica olhou diretamente para o juiz. Ainda acha que sou uma farsa, Vossa Excelência? Ou prefere que eu continue em hindi, japonês ou hebraico? A sala explodiu. Os celulares gravavam freneticamente. Maro Jéssica Santana já era trending topic mundial. O impossível havia acontecido. Uma adolescente nordestina havia calado um tribunal inteiro com o poder puro do conhecimento. O caos na sala era total. Repórteres gritavam perguntas, influenciadores transmitiam ao vivo. E os hashtags de justiça para Jéssica e gesto poliglota nordestina dominavam todas as plataformas. Medeiros batia o martelo desesperadamente, mas havia perdido completamente o controle. Jéssica aproveitou o momento. Com as algemas ainda tilintando, ela caminhou até a mesa do promotor e pegou o envelope com as evidências. Posso ver as provas da minha suposta falsificação? Sua voz cortou através do tumulto. Oliveira tentou impedi-la, mas centenas de olhos estavam fixos nele. Recusar seria admitir que algo estava errado. Jéssica abriu o envelope e retirou os documentos. Seus olhos percorreram rapidamente as páginas e um sorriso triste apareceu em seu rosto. Vossa Excelência, o senhor quer saber como uma garota de 17 anos aprendeu 10 idiomas? Ela ergueu os papéis. Foi porque pessoas como vocês me forçaram a isso. A sala silenciou hipnotizada. Quando tinha 8 anos, minha avó foi deportada porque ninguém conseguiu traduzir seus documentos médicos de tupi-guarani para o português. Ela morreu no sertão de Pernambuco, esperando um tratamento que poderia ter salvado sua vida. Naquele dia, prometi que nunca mais minha família seria silenciada pela barreira do idioma. Lágrimas rolaram pelo rosto de Maria Santana. João segurou firme sua mão.
Jéssica continuou. Aprendi inglês com vídeos do YouTube, espanhol com a senhora Lúcia, uma refugiada boliviana que fazia faxina no meu prédio, italiano com o senhor Giuseppe, que trabalhava na pizzaria da esquina, francês com a doutora Silvana, que fazia pesquisa na biblioteca pública aos fins de semana. Sua voz cresceu em intensidade. Cada idioma foi uma ponte que construí para conectar mundos. E vocês? Vocês transformaram isso em crime. Oliveira se levantou tremendo. Isso não muda o fato de que ela falsificou. Eu não falsifiquei nada, Jéssica gritou, erguendo os documentos. Estes papéis são traduções que fiz gratuitamente para famílias de imigrantes que não tinham dinheiro para contratar tradutores oficiais. Certificado de nascimento de Ana Paula Teixeira, traduzido do espanhol para o português, para processo de reunificação familiar. Atestado médico de Shen Li, traduzido do mandarim para ajudar no tratamento de câncer. Diploma de Khalil Hussein, traduzido do árabe para validação acadêmica. A cada documento lido, o silêncio ficava mais pesado. Onde está a falsificação? Jéssica desafiou Oliveira diretamente. Estas são pessoas reais, com histórias reais, que precisavam de ajuda. Eu traduzi porque sabia que vocês as ignorariam. Oliveira estava visivelmente suando. Medeiros parecia ter encolhido em sua cadeira. Jéssica se virou para o júri. Sabem por que estou sendo julgada? Porque um sistema corrupto não consegue aceitar que uma jovem nordestina possa ser mais inteligente que eles? Porque é mais fácil me criminalizar do que admitir sua incompetência. As câmeras captavam cada palavra. O mundo inteiro assistia a uma adolescente destruir um sistema inteiro com a força da verdade. A reviravolta foi completa. O que começou como uma história de acusação tornou-se um relato de altruísmo e resistência. Um momento de silêncio pareceu durar uma eternidade. Jéssica estava no centro do furacão, cercada por câmeras, flashes e milhões de olhos ao redor do mundo que assistiam através das telas. Ela havia jogado todas as suas cartas na mesa. Agora só restava esperar. A tensão era quase insuportável e o palco estava pronto para as próximas revelações, com o destino de todos os presentes pendurado na balança. O ar na sala de audiências de Recife tornou-se denso, carregado de uma eletricidade quase visível. O juiz Antônio Medeiros, com o rosto pálido e as sobrancelhas franzidas, mal conseguia processar a audácia da ré. Seus olhos, que antes brilhavam com crueldade, agora demonstravam um pavor mal disfarçado. Ele havia enfrentado réus arrogantes e advogados astutos em seus longos anos de carreira, mas nunca uma jovem de 17 anos que o confrontou com tamanha dignidade e coragem. O silêncio, que antes era uma ferramenta de opressão, agora era de expectativa, uma pausa dramática antes do que todos sabiam ser uma demonstração de poder puro. Carlos Oliveira, o promotor, estava visivelmente abalado. Ele se mexeu de forma desconfortável, o suor escorrendo pela sua testa. O plano de Oliveira era simples e eficaz. Humilhar Jéssica, deslegitimar suas supostas habilidades e transformá-la em um símbolo de fraude. O que ele não esperava era que sua vítima tivesse a força e a inteligência para virar o jogo de forma tão rápida. A recusa de Medeiros em negar o pedido de Jéssica por medo da pressão da mídia era uma vitória pequena para ela, mas um golpe massivo para Oliveira, que agora se via obrigado a presenciar a farsa se desenrolar. Jéssica, por sua vez, fechou os olhos. Não para se esconder da plateia, mas para se conectar com algo mais profundo. Ela sentiu a energia de sua avó, a força silenciosa que a impulsionou a cruzar fronteiras. Ela se lembrou das longas noites de estudo na pequena sala de sua casa em Recife, dos cadernos rabiscados com anotações em diferentes alfabetos, das madrugadas passadas em frente ao computador antigo da família, assistindo a vídeos no YouTube.
Cada idioma que ela havia aprendido era um elo com uma pessoa real, uma história de superação e generosidade. Era essa a verdade, e não a teoria da poliglossia que ela estava prestes a defender. Quando ela abriu os olhos, sua postura havia mudado. As algemas em seus pulsos pareciam menos uma prisão e mais um troféu de batalha. Com uma voz clara e forte, ela começou. My name is Jessica Santana. I speak 10 languages because knowledge has no borders. O inglês que fluía de sua boca era impecável, sem o sotaque nordestino que Oliveira tanto zombara. O tribunal inteiro soltou um murmúrio de surpresa. O promotor deu um passo para trás, como se a voz dela fosse uma força física. Mas ela mal havia começado. Em uma transição fluida, ela continuou em francês, com uma entonação parisiense que fez com que os jornalistas na sala se entreolhassem incrédulos. Vous m'accusez de fraude, mais la vraie fraude, c'est votre ignorance et votre injustice. C'est un crime de fermer les yeux sur la vérité parce qu'elle ne correspond pas à vos préjugés. A fala de Jéssica não era apenas uma demonstração de habilidade, mas uma declaração de guerra contra a ignorância. Ela não estava apenas traduzindo, ela estava acusando, virando a mesa da justiça. A plateia, antes hostil, estava agora em total silêncio, hipnotizada. A atmosfera havia mudado de um circo para um espetáculo de pura genialidade. Sem hesitar, ela seguiu para o espanhol, com um sotaque boliviano autêntico que ressoava com a história de sua amiga. La verdad no necesita traducciones, se siente en el corazón y se manifiesta con acciones. Lo que ustedes llaman crimen, nosotros lo llamamos solidaridad y amor. O juiz Medeiros esfregou as mãos, visivelmente desconfortável. A expressão de Carlos Oliveira era de descrença absoluta. Sua teoria de frases decoradas estava se esfarelando com cada palavra que Jéssica pronunciava. A primeira grande reviravolta do capítulo era exatamente essa, a comprovação inegável e poderosa de suas habilidades linguísticas, que não eram apenas fluentes, mas também carregadas de sotaques e nuances que só o contato com outras culturas pode proporcionar. O teatrinho de Oliveira se tornou a prova mais forte da inocência de Jéssica. O público, que antes a insultava em chats online, agora enviava comentários de admiração. Meu Deus, ela é real! Isso é insano! Ela é uma gênio! Ela continuou, sem parar para respirar. Em italiano perfeito ela recitou: La giustizia non dovrebbe avere pregiudizi, ma trasformarsi in legge. Chiudere gli occhi davanti alla verità è il vero crimine contro la società. O som de sua voz era como música, mas as palavras eram como martelos. Sua fluidez em um idioma tão complexo desmoralizou ainda mais o promotor. E então, com a mesma facilidade, ela mudou para o alemão. Diva Leite Braust Ken Berseds, vai rio universal. Isra se levantou desesperado. Isso são frases decoradas, qualquer um pode, mas Isabela o cortou em português brasileiro. Senhor promotor, sua ignorância está aparecendo em todos os idiomas. A sala explodiu em risos e aplausos. Morrison bateu o martelo furiosamente, mas ninguém prestava atenção. Em russo perfeito, Sarah Shen estava boquiaberta. Nunca havia visto nada assim em sua carreira. Isabela continuou em mandarim e então, para o golpe final, ela falou em árabe clássico. A tensão atingiu o ponto de ruptura quando ela se virou para Carlos Oliveira. Ele tentou uma última cartada, gritando que as frases eram decoradas, mas Jéssica o cortou em um português claro e direto, com um sotaque de São Paulo. Senhor promotor, sua ignorância está aparecendo em todos os idiomas. A frase não era apenas um insulto, era uma acusação. E o público, antes silencioso, explodiu em risos e aplausos. Antônio Medeiros bateu o martelo furiosamente, mas seu poder havia se dissipado. Ninguém o ouvia mais. O tribunal era agora o palco de Jéssica.
A demonstração continuou. Ela falou em russo perfeito, deixando sua advogada, Helena Costa, de boca aberta. Helena, que antes estava nervosa, agora via sua cliente com admiração e espanto. A seguir, veio o mandarim, e a sala inteira parecia estar em choque. E para o golpe final, o mais impressionante de todos, ela falou em árabe clássico, um idioma com uma riqueza gramatical e fonética que poucos dominam. O silêncio que se seguiu à última palavra era sepulcral. 10 idiomas. 10 idiomas perfeitos, fluentes, com sotaques autênticos. A prova era irrefutável. Carlos Oliveira estava pálido e suava profusamente. O juiz Antônio Medeiros parecia ter encolhido em sua cadeira. O martelo em sua mão parecia ter se tornado um objeto inútil. O que eles tentaram usar para humilhá-la, o preconceito contra sua origem e sua suposta falta de educação, havia se tornado sua maior arma. A reviravolta era completa. Jéssica olhou diretamente para o juiz. Ainda acha que sou uma farsa, Vossa Excelência? Ou prefere que eu continue em hindi, japonês ou hebraico? A sala explodiu. A internet em tempo real mostrava o caso de Jéssica se tornando um fenômeno global. Google Jéssica Santana já era trending topic mundial. O caos na sala era total. Repórteres gritavam, os influenciadores transmitiam ao vivo e os hashtags Nasty Justiça. Para Jéssica e Tizzy Mummers poliglota nordestina dominavam todas as plataformas. Medeiros bateu o martelo desesperadamente, mas havia perdido completamente o controle. Jéssica aproveitou o momentum. Com as algemas ainda tilintando, ela caminhou até a mesa do promotor e pegou o envelope com as evidências. Posso ver as provas da minha suposta falsificação? O promotor tentou impedi-la, mas a multidão o observava, gravando cada um de seus movimentos. Recusar seria admitir que algo estava errado. Com as provas em mãos, Jéssica abriu o envelope e retirou os documentos. Seus olhos percorreram as páginas rapidamente e um sorriso triste apareceu em seu rosto. Vossa Excelência, o senhor quer saber como uma garota de 17 anos aprendeu 10 idiomas? Ela ergueu os papéis. Foi porque pessoas como vocês me forçaram a isso. A sala se silenciou novamente, hipnotizada. Ela continuou, sua voz carregada de emoção e dor. Quando eu tinha 8 anos, minha avó foi deportada porque ninguém conseguiu traduzir seus documentos médicos de tupi-guarani para o português. Ela morreu no sertão de Pernambuco, esperando um tratamento que poderia ter salvado sua vida. Naquele dia, prometi que nunca mais minha família seria silenciada pela barreira do idioma. As lágrimas rolaram pelo rosto de sua mãe, Maria Santana. João, seu pai, segurou firmemente sua mão. A revelação mais impactante do capítulo era a história por trás de sua motivação. Cada idioma que ela havia aprendido não era para enriquecimento ou fraude, mas para salvar vidas, para construir pontes entre culturas e para garantir que a tragédia de sua avó não se repetisse. Aprendi inglês com vídeos do YouTube, espanhol com a senhora Lúcia, uma refugiada boliviana que fazia faxina no meu prédio, italiano com o senhor Giuseppe, que trabalhava na pizzaria da esquina, francês com a doutora Silvana, que fazia pesquisa na biblioteca pública aos fins de semana. Ela desmantelou, uma por uma, as acusações de Oliveira, substituindo a narrativa de fraude pela de caridade e amor. Ela ergueu os papéis novamente e, com uma voz forte e desafiadora, gritou: Eu não falsifiquei nada. Estes papéis são traduções que fiz gratuitamente para famílias de migrantes que não tinham dinheiro para contratar tradutores oficiais. Ela leu os nomes e os propósitos de cada documento, humanizando cada crime de que era acusada. Onde está a falsificação? Estas são pessoas reais, com histórias reais, que precisavam de ajuda. Eu traduzi porque sabia que vocês as ignorariam. Jéssica se virou para o júri e o promotor. Sabem por que estou sendo julgada?
Porque um sistema corrupto não consegue aceitar que uma jovem nordestina possa ser mais inteligente que eles. Porque é mais fácil me criminalizar do que admitir sua incompetência. As câmeras captavam cada palavra. Um momento de silêncio pareceu durar uma eternidade. Jéssica estava no centro do furacão, cercada por flashes e milhões de olhos que assistiam através das telas. Ela havia jogado todas as suas cartas na mesa, e o tribunal agora se preparava para a última e mais decisiva parte da história. O palco estava montado para o desfecho e o destino de todos os personagens pendia de um fio. O ar na sala de audiências, antes pesado e hostil, agora tremia de uma emoção palpável. A coragem de Jéssica Santana havia rasgado o véu da arrogância e do preconceito, revelando a crueza do sistema judicial e a nobreza de seu próprio caráter. O promotor Carlos Oliveira, que momentos antes era a personificação do poder e da crueldade, estava agora encurralado, seu rosto pálido e suado. O juiz Antônio Medeiros, visivelmente chocado, tentava em vão restabelecer a ordem. A plateia, que veio em busca de um espetáculo de humilhação, estava agora em silêncio, testemunhando algo muito mais profundo: a destruição de uma mentira pela força da verdade. Jéssica, com as algemas ainda tilintando, tornou-se o centro de um furacão de emoções. Ela não estava mais se defendendo, estava acusando. Ela não estava pedindo clemência, estava exigindo justiça. Vossa Excelência, o senhor quer saber como uma garota de 17 anos aprendeu 10 idiomas? Sua voz ecoou, clara e forte. Ela ergueu os documentos que Oliveira havia usado como provas incriminatórias. Foi porque pessoas como vocês me forçaram a isso. A acusação era direta e irrefutável. Ela não estava falando de pessoas específicas na sala, mas do sistema. Do preconceito que se manifesta na falta de tradutores, na burocracia inacessível, na indiferença perante o sofrimento dos outros. Ela continuou, e a sala inteira parecia ter parado de respirar. Quando tinha 8 anos, minha avó foi deportada, não porque era uma criminosa, mas porque ninguém na fronteira conseguiu traduzir seus documentos médicos de tupi-guarani para o português. Ela tinha uma condição rara, mas tratável. Ela morreu no sertão de Pernambuco esperando um tratamento que poderia ter salvado sua vida. A dor na voz de Jéssica era tangível. As lágrimas rolaram silenciosamente pelo rosto de sua mãe, Maria Santana. O pai, João Santana, apertou a mão de sua esposa, seus olhos fixos na filha, uma mistura de orgulho e dor. A história de Jéssica não era sobre falsificação. Era sobre a luta por dignidade e por uma vida que a avó não teve a chance de viver. Ela detalhou como aprendeu cada idioma, desconstruindo a narrativa de que sua poliglossia era um dom inato ou uma ferramenta para o crime. Aprendi inglês com vídeos do YouTube, porque não tínhamos dinheiro para aulas. Espanhol com a senhora Lúcia, uma refugiada boliviana que fazia faxina no meu prédio. Ela me ensinou a língua de seu coração em troca de minha ajuda com o trabalho. Italiano com o senhor Giuseppe, que trabalhava na pizzaria da esquina. Ele me ensinou sobre a cultura e a gramática enquanto eu o ajudava a limpar o salão. Francês com a doutora Silvana, uma pesquisadora aposentada, que frequentava a biblioteca pública aos fins de semana. Ela me deu livros e me ensinou a amar a literatura francesa. Cada nome que Jéssica mencionava não era apenas um detalhe, mas uma personificação de sua jornada. Ela construiu, em poucos minutos, uma rede de conexões humanas que o promotor Oliveira havia tentado pintar como uma rede criminosa. Cada idioma foi uma ponte que construí para conectar mundos. E vocês? Vocês transformaram isso em crime. Ela concluiu, sua voz crescendo em intensidade. A reviravolta era completa.
O que o promotor havia pintado como uma fraude fria e calculada era, na verdade, uma história de altruísmo, esforço e amor. O promotor Carlos Oliveira tentou uma última cartada desesperada. Tremendo visivelmente, ele argumentou: "Isso não muda o fato de que ela falsificou documentos. A lei é clara." Mas Jéssica o interrompeu, sua voz cortando o ar como um raio. "Eu não falsifiquei nada!" ela gritou, erguendo os documentos em suas mãos. "Estes papéis são traduções que fiz gratuitamente para famílias de imigrantes que não tinham dinheiro para contratar tradutores oficiais." Ela começou a ler os documentos em voz alta, e cada um deles se tornou uma prova de sua inocência e um soco no estômago do promotor. Certificado de nascimento de Ana Paula Teixeira, traduzido do espanhol para o português para processo de reunificação familiar. Atestado médico de Chen Li, traduzido do mandarim para ajudar no tratamento de câncer. Diploma de Khalil Hussein, traduzido do árabe para validação acadêmica. A cada nome lido, o silêncio na sala se aprofundava e a mentira de Oliveira se desintegrava. O que ele chamava de crime eram, na verdade, atos de caridade para pessoas reais, com histórias reais. "Onde está a falsificação, senhor promotor?" Ela desafiou Oliveira diretamente. "Estas são pessoas reais, com histórias reais, que precisavam de ajuda. Eu traduzi porque sabia que vocês as ignorariam." Oliveira estava pálido como um fantasma. Antônio Medeiros parecia ter encolhido em sua cadeira, sua autoridade completamente desfeita. Jéssica se virou para o júri e para o mundo que assistia pela TV e pela internet. "Sabem por que estou sendo julgada? Porque um sistema corrupto não consegue aceitar que uma jovem nordestina possa ser mais inteligente que eles? Porque é mais fácil me criminalizar do que admitir sua incompetência." As câmeras captavam cada palavra. O mundo inteiro assistia a uma adolescente destruir um sistema inteiro com a força da verdade. O momento de silêncio pareceu durar uma eternidade. Jéssica estava no centro do furacão, cercada por flashes e milhões de olhos que assistiam através das telas. Ela havia jogado todas as suas cartas na mesa. Agora, o palco estava pronto para a revelação final, a prova irrefutável de sua inocência. Carlos Oliveira, em um ato de desespero, tentou uma última cartada. "Vossa Excelência, independente dessas performances, a lei é clara sobre..." "Cala a boca!" Uma voz veio da plateia chocando a todos. Era uma mulher asiática de meia idade. Era Chen Li, a mãe do garoto cujo atestado médico Jéssica havia traduzido. "Meu filho está vivo por causa dessa menina," ela gritou em um português quebrado, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Doutores não entendiam mandarim. Criança quase morreu. Jéssica salvou minha família." A revelação de Chen Li foi a faísca que acendeu um incêndio. Mais pessoas se levantaram. Ana Paula Teixeira, uma senhora com documentos de reunificação familiar, disse, com a voz embargada: "Esta menina me ajudou a trazer meu neto para perto de mim." Em seguida, Khalil Hussein, o homem do diploma traduzido, se manifestou. "Esta menina é um anjo. Ela traduziu meus documentos de graça quando eu não tinha dinheiro." Uma por uma, as vítimas dos supostos crimes de Jéssica se revelaram como pessoas reais, cujas vidas foram salvas ou melhoradas pela generosidade dela. A sala explodiu em aplausos. A advogada Helena Costa, que antes era nervosa e tímida, aproveitou o momento para se levantar, sua voz agora firme e confiante. "Vossa Excelência, movo pela anulação imediata de todas as acusações. As evidências mostram claramente que minha cliente praticou atos de caridade, não crimes." Oliveira estava branco como papel. Sua carreira política, construída sobre o ódio, estava sendo destruída em rede nacional. O juiz Medeiros olhou ao redor da sala, vendo sua própria ruína refletida em cada rosto. Com uma voz quebrada, ele murmurou:
Caso... caso anulado. Todas as acusações são retiradas. O som metálico das algemas caindo no chão foi abafado pela explosão de alegria na sala. Jéssica, finalmente livre, correu para os braços de seus pais. Um reencontro que simbolizava não apenas o fim de um pesadelo, mas a vitória da verdade sobre a mentira. No entanto, a história de Jéssica estava apenas começando. Sua coragem e seu intelecto não apenas a salvaram, mas a catapultaram para um destino que ela jamais poderia ter imaginado. O mundo assistia, e o palco estava montado para a próxima etapa de sua jornada, a de se tornar um símbolo global de esperança e mudança. A sala de audiências, antes palco de uma cruel farsa, agora era um mar de alegria e emoção. O som metálico das algemas caindo no chão ecoou na multidão, mas foi abafado pela explosão de aplausos. Jéssica Santana, com o coração batendo forte no peito, finalmente se sentiu livre. Não apenas de suas algemas, mas do peso de uma acusação injusta que a sufocou por dias. Ela correu para os braços de seus pais, Maria e João, e o abraço que se seguiu foi o resumo de toda a jornada, o alívio, a dor superada e a vitória da verdade sobre a mentira. Maria, com lágrimas de alegria, beijou a testa da filha repetidamente, enquanto João, o homem calado, a segurava com uma força que transmitia todo o seu orgulho e amor. A advogada Helena Costa, que começou o caso nervosa e insegura, agora se via como a heroína de um épico. Ela se aproximou de Jéssica com os olhos brilhando. Jéssica, você não apenas provou sua inocência, você mudou a história, disse, a voz embargada. A mídia, que antes a perseguia em busca de manchetes sensacionalistas, agora a cercava com perguntas sobre sua fundação e sobre seu futuro. O promotor Carlos Oliveira e o juiz Antônio Medeiros, que tentaram destruí-la, assistiam de longe, suas carreiras e reputações arruinadas. A derrota deles não foi apenas jurídica, mas moral. Eles foram derrotados por algo que não conseguiram entender ou corromper: o poder da verdade e da compaixão. Nos dias que se seguiram, a história de Jéssica dominou as manchetes globais. Vídeos de seu discurso viralizaram, atingindo centenas de milhões de visualizações. As hashtags Jéssica Santana e Circunstância Poliglota Nordestina não eram mais apenas tendências, mas símbolos de resistência e inspiração. A vida de Jéssica mudou da noite para o dia. Jornalistas de todo o mundo queriam entrevistá-la. Universidades renomadas, de Harvard a Oxford, ligaram para sua casa, oferecendo bolsas integrais. Cada oferta era mais um atestado de seu gênio, um reconhecimento de que seu conhecimento não era um crime, mas um dom. 3 meses depois do julgamento, o salto temporal nos mostra a transformação completa na vida de Jéssica e nas vidas de todos os envolvidos. O juiz Antônio Medeiros foi forçado a se aposentar sob uma nuvem de acusações de preconceito e má conduta. O promotor Carlos Oliveira teve sua licença para advogar revogada, e sua tentativa de carreira política foi completamente destruída. O público, que ele tanto manipulou, agora o desprezava. A justiça serviu a todos, inclusive aos vilões da história. Jéssica, por outro lado, emergiu como um símbolo de esperança. Em uma cerimônia em Brasília, ela foi condecorada com a Medalha de Honra ao Mérito, tornando-se a pessoa mais jovem a receber a honraria. Em seu discurso, ela não falou de vingança ou de seu sofrimento. Em vez disso, ela falou de sua avó. Ela contou a história da mulher forte que cruzou fronteiras para dar à sua família uma vida melhor. Uma mulher que foi silenciada pela burocracia e pela indiferença. A voz de Jéssica ecoou com a promessa de que nenhuma outra família passaria pelo que a sua passou. A revelação final do desfecho não é apenas sua inocência, mas o legado que ela constrói a partir daquele momento. Jéssica não aceitou apenas a glória, ela a transformou em ação,
Com o dinheiro de doações de todo o mundo, ela fundou a Pontes da Linguagem, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar imigrantes e migrantes a traduzir documentos gratuitamente. A sede da fundação, em um antigo prédio no centro de Recife, tornou-se um refúgio para famílias que buscavam ajuda. Voluntários e estudantes de idiomas de todo o Brasil se uniram a ela, movidos por sua história. A fundação já havia ajudado mais de 10.000 famílias em menos de um ano, unindo famílias, salvando vidas e abrindo portas para oportunidades. Jéssica, com sua mente brilhante, aceitou a bolsa de estudos em uma das universidades mais prestigiadas do mundo, a Universidade de Harvard. Mas com uma condição: eu irei, mas apenas se a universidade me ajudar a criar um programa de intercâmbio com a Pontes da Linguagem. Ela exigiu um programa que treine estudantes para trabalhar com comunidades carentes e que construa pontes entre o conhecimento acadêmico e a necessidade humana. A universidade aceitou de imediato. A história de Jéssica não apenas mudou sua vida, mas também o sistema educacional e a forma como as instituições de elite se relacionam com as comunidades. 4 anos depois, na formatura de Harvard, Jéssica subiu ao palco. Ela havia se tornado uma mulher jovem e poderosa, com uma visão clara e um intelecto afiado. O mundo inteiro assistia, e o silêncio era tão pesado quanto o da sala de audiências em Recife. Mas desta vez, era um silêncio de reverência. Em seu discurso, ela proferiu as palavras que se tornaram um lema global. A injustiça em qualquer idioma ainda é injustiça, mas a verdade é universal. Ela não estava falando apenas sobre sua história, mas sobre o poder da verdade para transcender fronteiras, idiomas e preconceitos. Ela encorajou a todos a usarem seus dons e talentos para o bem, para construírem pontes em vez de muros. O discurso de Jéssica foi o ápice de sua jornada. Uma garota nordestina que cresceu comendo cuscuz e rapadura, que foi humilhada por um sistema corrupto, havia se tornado uma das mentes mais brilhantes de sua geração e uma voz para os que não têm voz. Sua história não é apenas sobre poliglossia ou sobre um julgamento. É sobre a resiliência humana, sobre o poder do conhecimento para combater o preconceito e sobre a força de uma pessoa para mudar o mundo. A história termina com uma imagem de Jéssica, sorrindo, recebendo seu diploma. Ela havia transformado a dor em propósito, a humilhação em inspiração e a injustiça em justiça. Ela provou que o verdadeiro poder não vem do preconceito, da ambição ou do ódio, mas da dignidade, da compaixão e da coragem de se levantar e dizer a verdade em qualquer idioma para qualquer um que esteja disposto a ouvir. O legado de Jéssica não será esquecido. A Pontes da Linguagem e o programa em Harvard são apenas o começo de uma revolução silenciosa, construída por uma jovem que mostrou ao mundo que, com conhecimento e compaixão, a verdade pode e sempre irá prevalecer. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para nos apoiar.